Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Dividendos. Como investidores, gostamos sempre de comprar ações de companhias que apresentem lucro. Não basta ouvir ou ler as intervenções do quadro diretivo ou dos CEOs a afirmar que são uma companhia lucrativa, porque isso levanta uma pergunta. What do you mean, you people? O que é o lucro? Existem pelo menos 4 formas de dizer que uma companhia tem lucro. Para o episódio de hoje, vamos então ver o que é o lucro, o estado do portfólio e a minha carteira de investimentos, onde mostro as quantidades relativas a cripto, PPR e certificados do Tesouro. Não percam tudo já a seguir. Vamos então ver como podemos identificar essas formas e garantir que a empresa é lucrativa. O primeiro que precisam de saber é que as companhias disponibilizam periodicamente um conjunto de demonstrações financeiras que nos vão servir de base. No seu conjunto, as declarações financeiras representam toda a atividade económica da empresa. Estas demonstrações resumem-se então a 3 documentos: a Balance Sheet, ou o balanço, o Income Statement, ou demonstração de resultados, e o Cash Flow Statement, ou demonstração de fluxos de caixa. Comecemos então por olhar para uma das 3 declarações financeiras da companhia, o Income Statement. Este foca-se nas receitas e despesas da companhia num período de tempo específico, seja ele um trimestre, um semestre ou ainda anual. A primeira entrada reflete as vendas da empresa nesse período. Vemos que a Tizen vendeu 10 bilhões de dólares de produto no trimestre terminado em junho. Quanto é que custou à empresa essa receita? A resposta é dada pela entrada COGS, ou Cost of Sales, que às vezes também se designa com COGS, Cost of Goods Sold, e apresenta 8,7 bilhões de dólares. O resultado da diferença de ambos é então a primeira forma de lucro da empresa, o Gross Profit, ou em português, lucro bruto, e neste caso são 1,3 bilhões. Se dividirmos o resultado pela receita, obtemos então a margem bruta de 13,1%. Este número é interessante porque nos permite imediatamente saber que por cada 100 dólares que a empresa vende, recebe aproximadamente 13 como lucro. No entanto, falta descontar mais despesas como, por exemplo, salários, eletricidade ou ainda transportes. Normalmente são declaradas como Operating Costs ou custos de operação. Olhando para a declaração da Tizen, vemos que nesta categoria se incluem as SG&A ou custos administrativos como rendas, salários e eletricidade. Assim, dos 1,3 bilhões de dólares, descontamos 538 milhões, resultando então no Operating Profit, ou lucro operativo em português. Esta é a segunda forma de lucro e podemos também calcular a margem operativa dividindo o mesmo pela receita, neste caso 775 milhões a dividir pelos 10 bilhões de dólares e obtemos 7,7%. Esta margem operativa muitas vezes também é reconhecida como EBIT, ou EBIT Margin, que significa Earnings Before Interest and Taxes. Esta margem acaba por ser muito mais abrangente porque leva também em conta os custos operativos. Podemos então ver que por cada 100 dólares de vendas, a Tizen, depois de descontados os custos de produtos e da operação, recebe 7,7 dólares. Mas não podemos ficar por aqui. E se a empresa tiver contraído dívida? E os impostos que o Estado reclama como sócio? As despesas com juros, dívida, são descritas na entrada Interest Expense e representam 122 milhões de dólares. A seguir temos o EBT, 667 milhões, e finalmente os impostos, taxas, na entrada Income Tax Expense, de 140 milhões. O resultado de todas estas deduções situa-se então nos 527 milhões que vemos no Net Income, que é o valor usado, por exemplo, nos Earnings Per Share. Este é outra representação do lucro, desta feita líquido, já com todas as despesas descontadas. A net margin, ou margem líquida, é então 527 milhões a dividir pelos 10 bilhões de receita, resultando num total de 5,26%. Como podemos ver, o que começou com um valor já de si pouco significativo, que são os 13%, depois de feitas as contas, transformou-se em 5,26%. Já vimos 3 representações do lucro, mas os mais atentos lembrar-se-ão que falei em 4. A quarta não é mais do que o lucro retido para a empresa. Até agora vimos que o Net Income é o resultado final da companhia. No entanto, não mencionámos os dividendos.
Normalmente, no income statement das empresas, vem ainda o total de dividendos pagos por ação e o total de ações para o período da declaração. Multiplicando ambos os valores, obtemos então que o total gasto com dividendos da classe A foi 122,64 milhões e o total gasto com ações da classe B foi de 26,46 milhões. Somando as duas, temos então que o total de dividendos pago aos acionistas neste período foi 149,1 milhões de dólares. Se ao net income subtrair este valor, ficamos então com 377,9 milhões de dólares. Este é o lucro retido e que não aparece nas declarações. A empresa teve então uma margem de lucros retidos de 3,77%. Chama a vossa atenção para a parte inferior da declaração, onde algumas margens são apresentadas. Lembrem-se que alguns sites também fazem estes cálculos, mas nem todos têm valores atualizados ou são cuidadosos na sua avaliação. Deixo-vos um exemplo do Seeking Alpha e do StockRow e, como podem ver, apresentam valores distintos. O StockRow está bem mais próximo da declaração oficial. Lembrem-se, quando estão a analisar a companhia, de consultar não só vários sites de ajuda, mas também a declaração oficial da empresa. Passemos então à minha carteira de investimentos. Entrando então diretamente na carteira de investimentos, podemos ver que os meus investimentos se encontram diversificados em 4 produtos diferentes. O primeiro e mais significativo são as ações, do qual falo mais tempo durante os vídeos, que neste momento representam um investimento de aproximadamente 17 mil euros. Temos ainda o Plano Poupança Reforma Lusitânia, que neste momento representa 1000 euros e ao qual faço reforços mensais de 200 euros. Temos ainda o Certificado do Tesouro, que foi uma aplicação feita sensivelmente há um ano atrás, com 10 mil euros. E depois uma pequena percentagem da carteira de investimento é dedicada então às criptomoedas e nestes casos específicos 5 diferentes como são o Ethereum, Litecoin, o Ripple, o Stellar e o Bitcoin. Ao analisar então a diversificação da carteira de forma gráfica, vemos que aproximadamente 60% do total da carteira de investimentos é representado por ações, 35,5% através dos certificados de tesouro. O plano Poupança Reforma vai crescer e neste momento ocupa apenas 3,5% e a percentagem associada às criptomoedas neste momento é aproximadamente 1%. Passando então a olhar diretamente para a valorização do portfólio de ações, vemos que se situa nos 8,68% e é uma diferença significativa em relação à semana passada. Oh God! Oh God! É algo que já era expectável, como eu mencionei no último episódio, visto que se aproximam as eleições dos Estados Unidos e nestas semanas a volatilidade do mercado aumenta. O S&P, o Nasdaq e o Dow não têm feito outra coisa senão cair nesta semana e isto representa uma oportunidade incrível para os investidores neste momento. Relativamente então às compras que fiz nesta última semana do mês de outubro, vemos que me tenho focado no setor da saúde, como são os exemplos da AbbVie e da Amgen. Inclusivamente a AbbVie subiu o dividendo nos últimos dias. Temos também referência ao setor imobiliário, como é o caso da Avalon Bay e também da FRT e OHI. Temos também empresas do setor tecnológico, como é o caso da Cisco, da Intel e da Visa. E também setor das utilidades, como é o caso da NextEra Energy. No que respeita então aos dividendos recebidos para este mês de outubro, vemos que se totalizam nos 28,82 dólares. Ainda faltam receber um par de empresas, que em princípio o pagamento é feito na segunda-feira, mas vemos que se concretizou a expectativa que eu tinha e que anunciei num dos episódios anteriores, onde disse que o valor ia ser ligeiramente superior ao valor de julho. Da minha parte é tudo por hoje, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ajudam-me assim a crescer e a chegar a mais pessoas todas as semanas. Deixem o vosso comentário, dúvidas, sugestões, terei todo o gosto em responder-vos. Desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.